Meus amados e queridos irmãos, quero saudá-los com a doce e gloriosa paz do Senhor. Com muita alegria, retorno ao nosso encontro de evangelismo, nosso canal Antioquia, e quero parabenizar você e pedir que continue compartilhando as nossas mensagens e assistindo também as nossas mensagens. Não posso deixar de lembrar aos nossos amados irmãos e ouvintes que no dia 3 de janeiro próximo nós estaremos completando o nosso primeiro ano de existência. E naquele dia nós estaremos sorteando 3 Bíblias com as pessoas que são inscritas no canal. As Bíblias são essas aqui. São 3 Bíblias dessas aqui. Então, é de grande valia que você se inscreva, continue compartilhando as nossas mensagens e também animando outras pessoas para que se inscrevam e sejam contempladas com a Bíblia. A Bíblia é o nosso principal instrumento de evangelização. Aliás, é o único instrumento de evangelização. Então é com ela que você vai nos acompanhar nas nossas mensagens e vai conosco ler a palavra de Deus quando você ganhar, receber e estiver com ela lá na sua casa. Deus abençoe você e sua família. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 13, no capítulo 24, versículos 13 a 17. Lucas 24, 13 a 17, diz assim: E eis que, no mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estágios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? Glória ao nome do Senhor. Falaremos sobre o tema A Caminho de Emaús, o desânimo sem causa. Queridos, nós estamos tratando do grande evento de ressurreição do nosso Salvador Jesus Cristo. No capítulo 24, no versículo 1, a Bíblia diz que no primeiro dia, as mulheres compraram especiarias e foram ao sepulcro ungir o corpo do Senhor. Ungir o corpo fazia parte do apreço, da consideração que alguém tinha com o morto. O nosso irmão evangelista Marcos dá nome a 3 dessas mulheres: Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago. Diz o evangelista Marcos que elas compraram as especiarias e foram ungir o corpo do Senhor. Em movimento contrário estavam esses 2 discípulos. Enquanto as mulheres foram para o sepulcro ungir o corpo do Senhor, que elas julgavam que ainda estavam no sepulcro, os 2, decepcionados, estavam saindo de Jerusalém. Em Jerusalém, naqueles dias, só se falava em Jesus, na sua morte e na possível ressurreição que ele havia falado. Mas aqueles discípulos, me parece que não eram verdadeiros discípulos, eram meros figurantes no meio destes. Então eles saem de Jerusalém, voltam para a sua aldeia, e a Bíblia diz que eles vão ali conversando e fazendo perguntas um ao outro, que a Bíblia não esclarece que perguntas são essas, mas nós podemos pensar em algumas delas. Que perguntas poderiam sair da cabeça e do coração daqueles discípulos? Eles poderiam estar perguntando: por que nós fomos confiar neste homem? Apesar de que eles confessam
que aquele homem era poderoso em palavra. Era poderoso em palavra. E que foi entregue, julgado e morto, mas que ali já era o terceiro dia que aquilo havia acontecido. Eles estavam fazendo uma referência à data, aos dias que Jesus havia falado que ressuscitaria. Mas eles apresentam ali uma decepção, um desânimo sem causa, dizendo, mas esse já é o terceiro dia que ele falou e nada disso aconteceu. Apesar de que, confessavam eles, que algumas mulheres já foram lá no sepulcro e atestam ser a si mesmo. Ora, se as mulheres atestavam ser a si mesmo, cabia a eles, que eram discípulos, crerem, ou então que fossem apurar, que fossem ver, que fossem avaliar se realmente aquilo havia acontecido, se realmente Jesus havia ressuscitado. E não sair desanimados, e não sair assim, desesperados, sem alento, desalentados. Glória ao Senhor. Sabe por que eles estavam assim? Porque a própria Bíblia diz que eles não, o Israel, os judeus, esperavam que Jesus viesse não como rei espiritual, não como alguém que viesse salvar a humanidade dos seus pecados, mas eles esperavam alguém que viesse como um rei político, que viesse libertar Israel das garras do reino ou do Império Romano. Era isso que eles queriam. Mas Jesus não veio para isso. Deus não mandou o seu filho para isso. Deus mandou Jesus para que ele fosse aquele que morreria pelos pecadores. Ele disse na sua palavra, eu não vim para os sãos, mas vim para os doentes. Doentes que ele queria dizer não eram os doentes físicos, os doentes espirituais, aqueles que carregavam pecados e que de outra forma não poderiam ser perdoados. Glória a Deus. Jesus então com aqueles perguntados dos apóstolos, Jesus se apresenta a eles, conversa com eles, está ao lado deles e eles não o reconhecem. Estavam tão desanimados, estavam tão decepcionados, mesmo sem causa, que não chegaram a reconhecer Jesus de Nazaré, que ali com eles caminhava. Eles eram dois, de repente aparece um terceiro e eles não reconhecem. É isso que acontece com muitas pessoas nos dias de hoje. Jesus se apresenta, Jesus cura a enfermidade, Jesus concede o fôlego da vida, Jesus faz tudo na nossa vida, mas poucos reconhecem. É como os 10 leprosos que Jesus curou, os 10, e apenas 2 voltaram para agradecer. Aliás, um voltou para agradecer. E a Bíblia diz que esse era samaritano, ele é estrangeiro. Ele era estrangeiro. De 10, 8 foram embora. 8 não reconheceram, não quiseram reconhecer o bem feito que Jesus fez na vida deles. A cura que Jesus havia lhes oferecido de graça, sem nenhum custo para eles. O mundo está perdido nos seus pecados, nos seus enganos. Mesmo Jesus estando cuidando, mesmo Jesus estando ao nosso lado, perto de nós, falando conosco, nos consolando acerca das dificuldades que se nos apresentam, mas nós teimamos em não o reconhecê-lo como Salvador. Glória a Jesus. As Marias aqui, essas sim, reconheceram. A única dúvida que elas tinham não era que Jesus pudesse ressuscitar, era quem poderia tirar a pedra, que era pesada. Mas a Bíblia diz que quando elas chegaram lá, 2 anjos que estavam colocados, um aos pés e outro à cabeceira do túmulo, perguntam a elas, o que estão buscando aqui? Estão buscando o vivo entre os mortos? Glória a Deus. Jesus está vivo. Ele morreu, mas ressuscitou, e o apóstolo Paulo diz que ele está vivo à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Ele está vivo. Pode bradar, pode gritar que Jesus está vivo e um dia virá buscar a igreja.
Ele virá das nuvens buscar a igreja. E nós, a Bíblia diz, e nós cremos assim, que os mortos em Cristo ressuscitarão. Os que estiverem vivos serão transformados e se juntarão e subirão, serão levados pelos anjos e nos encontraremos com o Senhor nas nuvens. Ele está vivo. Deixe esse seu desânimo, porque seu desânimo é muito mais pecado do que outra coisa. É muito mais dúvida do que outra coisa. Creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. É assim que a Bíblia nos ensina. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá.